Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com suas experiências e os seus conhecimentos. E olha só que prosa fantástica nós vamos ter hoje, é a importância de uma abordagem holística para o Sales Operations Planning. O planejamento de vendas e operações, comumente conhecido como S&OP, ou mesmo Sales Operations Planning, é um processo crítico para as empresas alinharem seus planos de demanda e abastecimento, garantindo que tenham os produtos, recursos e capacidades certos para atender a demanda do cliente, otimizando assim a eficiência operacional e a lucratividade. Uma abordagem holística do Sales Operations Planning significa considerar todos os aspectos do negócio, incluindo pessoas, recursos, estoques, veículos, processos e tecnologia, de forma coordenada e integrada. Algumas razões pelas quais uma abordagem holística é importante para o S&OP e que serão feitas aqui na Prosa com Bertaglia passam pelo alinhamento dos objetivos de negócios, gestão dos riscos, compreender as necessidades dos clientes, para citar apenas alguns exemplos. E nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Diego de Souza. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui hoje. Eu tenho orgulho e a honra de trazer aqui para prosear comigo o Diego de Souza. Meu caro Diego, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Obrigado, Bertaglia. Prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Que bacana, meu caro amigo. Antes de nós entrarmos de sola aí no assunto, eu queria saber quem é o Diego de Souza. Claro. Bom, eu sou um dos fundadores e CEO aqui da Planera. A Planera é uma empresa especializada em S&OP. A gente tem aí 11 anos de mercado, está se consolidando como uma das referências em S&OP aqui no Brasil. Eu sou engenheiro, estou em carreira de supply chain há mais de 15 anos, né? E nesses 15 anos eu tenho focado basicamente em implantações de S&OP. Já estou aí para lá de 60, talvez mais, parei de contar para não dedar a idade, né? Mas já tem aí muitas dezenas, talvez chegando na centésima em breve, de implantações de S&OP, então já tenho um bocado de história para contar aí sobre os desafios, as armadilhas, né? E algumas soluções também de como passar dos obstáculos. Que bacana, gratidão enorme por você trazer essa experiência sua nesse que é um tema bastante interessante, mas que o mercado ainda tem algumas dúvidas com relação ao uso, à disciplina da utilização. Eu vou deixar para você aí trazer uma contextualização do Sales Operations Planning, Diego. Claro, beleza. Bom, S&OP você mesmo já explicou na introdução, né? É um processo de planejamento, ou seja, olhando para o futuro e tomando decisões agora que vão tornar esse futuro mais fácil. Ele é tático, então a gente não está olhando para o horizonte estratégico de 5, 10 anos, nem para o horizonte operacional de uma semana, né? A gente está olhando para, geralmente, 6 meses a 24 meses ali, né? Normalmente, depende muito de cada empresa. E ele é colaborativo, ou seja, ninguém faz S&OP sozinho. Ele foi feito para ser um jeito de você conseguir juntar as áreas principais envolvidas no atendimento da demanda da empresa e no negócio como um todo, na verdade, e fazer essas áreas conversarem e olharem para uma versão só de futuro, né? Para que a gente não tenha as pessoas no barco remando cada um para um lado e que a soma dos vetores dê zero e a gente acabe ficando parado no mesmo lugar. Então, a ideia é botar os vetores todos na mesma direção para que somem junto com a estratégia da empresa. E aqui no Brasil, esse é um assunto que, quando a gente começou a Planera, mais ou menos 11 anos atrás, estava muito incipiente ainda. A gente, na época, fez uma pesquisa, eu estava no ILUS, na época, o ILUS é nosso sócio, né, o Instituto de Logística e Supply Chain, eu era da área de consultoria de lá, e na época a gente fez uma pesquisa comparando o estado do S&OP no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha ao mesmo tempo, né? Alguns institutos desses dois países fizeram a pesquisa simultaneamente com a gente no mesmo formato. E lá naquela época o Brasil estava 10 a 15 pontos percentuais atrás em adoção de S&OP
dos dois países. Tá? E foi até por isso, em parte, que a gente montou a Planera. A gente viu um gap grande no S&OP aqui. Tinha algumas empresas no mercado, mas a gente sentia uma vontade grande de ter uma abordagem que a gente chama de abordagem completa ou holística, né? A ideia de one-stop shop, de tudo num parceiro só, consultoria, tecnologia e ciência de dados e tudo mais. E foi aí que começou a história, né, lá atrás. Mas a gente sente, como você mesmo falou, que o assunto esquentou muito. Na época que a gente começou, tinha um evento de S&OP no Brasil a cada 2 anos, mais ou menos. Ano passado, a gente deve ter patrocinado uns 6, 7 eventos específicos de S&OP, não são de supply chain que tem S&OP, eventos de S&OP. Então, a gente sentiu o assunto tomar muita atração nos últimos 3 a 5 anos, e isso tem sido muito, muito legal de ver. A gente ajudou um pouquinho isso, então a gente fica muito orgulhoso. Que bacana, que legal, fantástico aí. E é importante esse ponto que você trouxe, porque eu percebo claramente que as pessoas que acompanham o canal, eles pedem temas diferenciados sobre o Sales Operations Planning. Então, é um ponto que é fundamental, nós trazemos aqui exatamente para trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas. E aí, o Diego, uma das coisas que eu gostaria de conversar contigo, basicamente, como é que se faz o alinhamento com o negócio? Por que ele é tão importante assim? Porque nós falamos da participação de marketing, de vendas, do pessoal de supply chain, quer dizer, todo mundo, RH, todo mundo envolvido ali ao redor de uma, não vou chamar de filosofia, conceito, disciplina, mas de um S&OP exatamente para atender a demanda da organização e a satisfação do cliente. Mas e o alinhamento com o negócio? Legal. Eu costumo responder essa pergunta, Bertalha, tentando botar as coisas em perspectiva. Então, não pensa o seguinte: toda empresa nasceu de uma ideia na cabeça de uma ou poucas pessoas, certo? E quando essa ideia e o começo dela ali na garagem, né, no começo, nas primeiras produções, ou nas primeiras vendas e etc., está num cérebro só, tudo está equilibrado, porque a não ser que a pessoa tenha algum problema, né, algum transtorno, ela vai concordar com ela mesma. Né? Então, ela consegue, ao mesmo tempo, quando está tudo numa cabeça só, equilibrar todos os trade-offs, né? Todas as decisões e trocas ali são balanceadas, são equilibradas. Só que quando as empresas vão crescendo, essa pessoa, né, não é nenhum super-herói, ela tem que delegar. E aí começa-se a ter subcérebros, né, pedacinhos daquele cérebro único lá no começo, com missões muito específicas. Então, você pega e contrata uma pessoa de produção e fala: ó, produza no menor custo possível, use melhor do jeito possível o nosso ativo de produção. Você contrata alguém de vendas e fala: venda o máximo possível. Você contrata alguém de distribuição e fala: ó, distribua com o menor custo unitário possível de distribuição. Comprador, compre no menor preço unitário possível. O financeiro fala: cuida do meu caixa, cuida do meu resultado. Você começa a delegar tarefas específicas para essas pessoas que, olhando individualmente, elas são perfeitamente razoáveis, certo? Ninguém vai demitir um vendedor que vendeu demais ou, né, um comprador que comprou barato demais. Essas coisas são da profissão. Se ela fizer o trabalho dela muito bem feito, ela vai chegar lá. Só que o que começa a acontecer é que, como você separou os cérebros, né, essas pessoas não necessariamente concordam mais. E buscar o objetivo de cada uma começa a conflitar com o outro. Se o comprador buscar preços unitários menores, fazendo compras maiores, por exemplo, ele vai ter que comprar mais volume. Se ele compra mais volume, ele empata mais dinheiro em estoque, piora a necessidade de capital de giro, o financeiro grita. Né? Se o cara de vendas começar a vender o máximo possível, mas pegando vendas que não são lá tão boas, né? Uma venda muito longe, com drop size muito pequeno, o cara de logística começa a apitar falando: ó, não, peraí, limita o drop size porque eu não vou levar um caminhão lá, né, em Cabrobró. Cabrobró, para aqui no Rio, é um lugar muito longe. Então, a gente... Mas, enfim, vou lá, né, onde Judas perdeu as botas, que eu acho que é mais universal, para carregar essa venda só porque você quer vender mais. Então, o normal é que essas metas, quando muito bem feitas e feitas com a maior boa-fé possível e com muita competência, elas se conflitam e a empresa começa a ter aquelas brigas clássicas entre vendas e operações, né, que a gente conhece bem. Então, por que o S&OP ajuda o negócio, né, respondendo a tua pergunta? Porque ele faz o negócio funcionar de novo como um cérebro só. Né? Ele tenta juntar esse pessoal que, de novo, todo mundo na maior boa vontade do mundo, fazendo o seu trabalho bem feito, mas ele começa a dar perspectiva para essas pessoas de que eles precisam olhar para o ótimo global e não para o ótimo local de cada área. Então,
ele, como eu falei no começo, ele aponta os vetores todos na direção certa, porque essas metas fazem os vetores ficarem meio desalinhados, a soma já não dá tão boa quanto dava antes. Que legal, bacana demais aí. Na realidade, o ponto que você está trazendo, ele é fundamental, até porque o pessoal tem que estar alinhados, né? O que você falou, ou seja, as áreas diferentes, cada uma muitas vezes tem uma métrica, então tem que trabalhar de uma forma sincronizada, tem que haver aí uma sintonia, né? E aí nós passamos para o lado das métricas, né? Quer falar um Uhum. pouquinho sobre o alinhamento das métricas? Acho que seria interessante. Podemos. É claro, esse assunto é sempre muito requisitado, né? Principalmente porque é uma área que tem muitos engenheiros, né? E a engenheirada gosta de número e de querer metrificar tudo, e aí faz uma função objetivo, maximiza as métricas e ótimo, está tudo resolvido. Só que não é tão fácil assim, infelizmente. Acaba que no meio desse caminho que eu expliquei agora, você lida com questões de problemas culturais, problemas de que as áreas não falam exatamente a mesma língua, são perfis de pessoas diferentes. É, Você esbarra em problemas de limite de métrica, né, que nenhuma métrica é perfeita, então as métricas têm sempre as exceções e as zonas cinzentas, e é ali que moram a maioria dos problemas e tal. Mas, para não desesperar, né, existe, óbvio, um conjunto de métricas para cada negócio que faz o S&OP ficar um pouquinho mais numérico e um pouquinho menos subjetivo, e isso é extremamente importante. É, a gente costuma dizer que não tem muita fórmula de bolo, né, para falar, ó, são essas métricas de S&OP, aplique a qualquer negócio e vamos lá. Né? Mas você tem os principais suspeitos e algumas regras de bolso para fazer um bom conjunto de indicadores para o teu S&OP. Começando pela regra de bolso, a gente gosta que o S&OP tenha pelo menos um indicador em cada uma das 4 categorias principais que a gente fala, que é a categoria de incerteza, quão bem eu consigo prever meu futuro. Geralmente aqui estão os indicadores de planejamento de demanda, forecast accuracy, bias, FVA, mas também alguns indicadores de incerteza quanto ao abastecimento, né? Variação do lead time do fornecedor, né? Atraso e tudo mais. E essa meio que fala qual é o tamanho da incerteza que você tem que lidar, que é o grande problema do S&OP. Né? A primeira coisa que você faz é vamos tentar prever o futuro melhor, ou seja, diminuir a incerteza que a gente tem para tomar decisões melhores sobre o futuro. E aí as outras 3 categorias são os 3 principais trade-offs do S&OP, ou seja, meio que imagina uma pizza com 3 fatias, que quando você aumenta uma, você diminui a outra e vice-versa. Né? O custo total é proporcional à incerteza, e aí você tem 3 fatias. O custo da falta, que é o que acontece quando alguém quer ter o produto que você não tem. Aqui entram indicadores como OTIF, Case Fill Rate, backlog, né, perda de vendas e tudo mais. O custo do excesso, putz, não quero que falte, então soca estoque na cadeia inteira para não faltar. Só que aí você começa a pagar a conta por outro lado, que é a armazenagem, custo de capital, que está muito caro, né, Selic quase 14%, write-off, perda por validade, né, e tudo mais. E aí, se você não quer pagar nenhum desses dois, não quero faltar e estou sem caixa, quero ser super lean no meu estoque. Você acaba pagando numa terceira, que é o custo da pressa. Aqui entram as ineficiências. Então, imagina o seguinte, ó, o cliente fez um pedido, a gente não tem ele em estoque, aí sai o comercial lá parando, para a linha de produção, para tudo, precisa botar esse produto em estoque agora, porque senão meu cliente vai ficar super chateado, vou perder o cliente para o concorrente. Esse setup que aconteceu nesse para tudo não ia acontecer. Então, ele é tempo de produção parada, ele é uma ineficiência na produção que aconteceu porque a gente não tinha estoque, a gente não queria perder venda e a gente não conseguiu prever aquilo a tempo. O custo da pressa, ele é, acho que, o mais diverso de todos. Você pode botar frete aéreo, setups não planejados, né? Tem uma compra de fornecedores locais, porém mais caros, tem uma série de exemplos. Mas se o teu S&OP tem pelo menos um indicador nessas 4, né, geralmente a gente fala aí de 7 a 10 indicadores no máximo, mas se tem pelo menos uma nessas 4, você consegue mostrar para a empresa em números o trade-off. Nossa incerteza foi muito grande e a gente está pagando isso com estoque, ou está pagando isso com falta, ou está pagando isso com ineficiência no supply chain. Que maravilha, meu amigo, fantástico, realmente. Vamos fazer o seguinte, o Diego, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do primeiro tópico da nossa prosa convertalha. Você já tocou em aspectos voltados para a colaboração, e colaboração é cultura. Vamos fazer o seguinte, vamos desbravar, vamos tomar um café, uma água, chamar a corujinha e vamos desbravar esse tópico no segundo tempo da nossa conversa. Pode ser?
Claro. Olha só que fantástica colaboração está trazendo para nós o Diego. Diego, meu amigo, nós falamos um pouquinho sobre cultura no primeiro tópico, sobre colaboração. Isso dentro da perspectiva de uma abordagem mais ampla, mais completa, mais holística. Logicamente, nós passamos por pessoas, pela estrutura da organização, por treinamento, capacitação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum, claro. Cultura, eu acho que cultura é o pano de fundo de qualquer projeto, enfim, de S&OP ou de qualquer projeto, aliás, que você faz numa empresa, né? A cultura é o resumo de como a empresa funciona, né, no âmago, né? São os valores, é o que a empresa valoriza, é o que a empresa não tolera, como ela funciona, se é uma empresa mais formal, mais informal, mais vertical, mais horizontal, mais ágil, mais burocrática, né? Então, tem uma série de coisas que compõem essa coisa meio efêmera, que é a cultura. Quando a gente está falando de S&OP especificamente, tem alguns fatores de cultura que ajudam e tem alguns fatores de cultura que atrapalham. Uma empresa mais colaborativa, que acredita mais em trabalho em equipe, né, que quando tem isso nos valores, isso tende a facilitar muito o nosso trabalho, porque, como eu expliquei, basicamente o que a gente está tentando fazer é a galera trabalhar junta, né, tendo um objetivo comum e etc., mesmo não compartilhando necessariamente as mesmas metas e métricas e objetivos diários, né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito. A cultura quando a gente tem isso nos valores da Planera, né, de curiosidade, né, de aprendizado contínuo, de curiosidade genuína pelas coisas. Isso também ajuda horrores, porque S&OP precisa de empatia, você precisa entender o que está acontecendo de errado lá na outra área e entender que eles só estão tentando fazer o trabalho deles, né? Eles não estão querendo te ferrar, né, puxar teu tapete, enfim. Geralmente não é, tem algumas empresas que têm isso, mas é a minoria, felizmente, né? Nas andanças aí a gente viu algumas dessas, mas são poucas. Em geral, o que está acontecendo é só falta de comunicação e de empatia, né? Da pessoa conseguir se olhar do outro lado, se colocar no lugar do outro e entender. Por exemplo, empresas muito hierárquicas, elas não impedem que o S&OP seja implantado, mas elas atrapalham a eficiência do processo. Porque você começa a ter aquela reunião para marcar reunião, e você começa a ter que meio que falar com um nível para depois falar com o outro, para depois falar com o outro, porque senão as pessoas se sentem bypassadas, né? Então, tem alguns fatores culturais que atrapalham um pouquinho. Culturas de meta muito agressiva também atrapalham um pouco, porque, como eu disse, se cada um buscar muito agressivamente a meta local, a meta global geralmente sofre. Então, é muito difícil você arranjar uma meta que explique o S&OP inteiro. Não vai existir um número só. É sempre um conjunto ali, uma coisa meio qualitativa. Então, se está cada um realmente só puxando para o seu indicador, isso também atrapalha um pouco a ideia de ceder pelo bem maior, sabe? De ceder uma meta local pela meta global. Então, isso foi falando um pouco de cultura, que, de novo, eu acho que é o pano de fundo de tudo. Você também mencionou treinamento, engajamento, e aí a gente sai do cultura para uma subcultura que é o time que faz isso mesmo, que é o time de S&OP, né? E aí, falando de pessoas nesse time, primeiro, eu acho uma carreira sensacional, eu sou suspeito pra caramba para dizer, né? Mas eu acho que eu botaria meu filho nessa carreira, então isso já diz alguma coisa. Mas eu acho um lugar muito legal para começar a carreira e para continuar, porque dá muita exposição e te bota muito rápido em contato com trade-offs de negócio que você não teria se você tivesse isolado numa área mais funcional, né? Então, eu acho uma carreira excelente. Só que ela tem seu preço, que é aprendizado contínuo, né, emoções constantes e muita responsabilidade, né? O peso de você tomar decisões muito grande. Eu contrato um segundo turno ou não, eu trago um frete aéreo ou não, são coisas que custam muito dinheiro e que vão estar lá na mão de um time de poucas pessoas. Óbvio, elas não tomam uma decisão sozinhas, mas são elas que guiam a tomada de decisão, né? Então, essa galera precisa ser uma galera muito, muito curiosa, muito antenada no negócio, muito analítica, né? Geralmente, o time de base do S&OP tem aqueles excelzeiros clássicos lá, né? A galera dos dados, a galera de planilha e tudo mais, de análise. E o líder, em particular, precisa ser uma pessoa muito macia, né? Muito resiliente, porque, na prática, ele tem que implorar por informação e sugerir decisões para pessoas que não respondem para ele, ou para ela, né? E que não respondem nem para o próprio chefe. Então, tem muita negociação, muita gestão de conflitos, muita maciez aí, né? Maciez na profissão de líder de S&OP também.
Que bacana, sensacional. Você tocou alguns pontos aí, inclusive relacionados a papéis e responsabilidades das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, e você usou inclusive uma expressão aí, dizendo que todo mundo quer fazer bem feito o seu trabalho. E nós temos que ter uma visão, né, holística, até entender quais são as métricas das diferentes áreas. Eu queria puxar um outro tema agora, o Diego, que na realidade, é um grande viabilizador de qualquer processo em supply chain, que é a parte de tecnologia. Como é que Uhum. a tecnologia é aplicada no contexto de Sales Operations Planning? Legal, legal. A gente, como eu falei no começo, detalhe, a gente abriu a Planera por ver uma oportunidade de mercado de ter um lugar, né, um parceiro de S&OP que conseguisse cumprir da check nas 4 caixinhas, né, pessoas, processos, tecnologia e data science, né, dados e tudo mais. A gente queria dar check nessas 4 caixinhas aqui na Planera. A gente vem trabalhando nos últimos anos para montar um portfólio que dê check e hoje a gente acho que pode dizer que dá. Tem sempre coisa para fazer, é o que deixa a gente motivado, mas a gente já dá um check bom em cada uma dessas 4 caixinhas. E a gente sempre pregou primeiro pessoas e processos, depois tecnologia e data science. Então, tudo que a gente falou agora, eu acho que a ordem da prosa foi muito feliz, né? Que a gente falou primeiro de processo, o que é, de pessoas, de cultura, de treinamento, etc. E agora a gente está indo para o que vem depois. Então, depois que você sabe para onde você está indo, sabe como é que você vai trabalhar, ou seja, sabe o teu processo, sabe como é que isso se encaixa na cultura da tua empresa, tem as pessoas certas para fazer, e começou, né? Começou, pode começar no papel de pão, pode começar no Excel, não tem problema, mas começou, agora é hora de pensar em acelerar. Porque quando você bota tecnologia sem processo, você só está acelerando, às vezes, para o abismo, né? Você só está indo para o lugar, chegando no lugar errado mais rápido. Então, depois que a gente sabe o lugar que a gente quer chegar, agora é hora de acelerar. E aí que entra a disciplina de tecnologia. Como é que a tecnologia ajuda nessa SNOP? Na verdade, você pode fatiar em vários pedaços o que quer dizer tecnologia de SNOP. A gente aqui na Planera fatia em 5. Demanda, que é onde entra motores de previsão estatística, com inteligência artificial e tudo mais, e colaboração e consenso em cima do plano. Né? Estoques, que tem tudo a ver com você colocar o estoque certo no lugar certo. Então, quanto eu mantenho de estoque de segurança, quanto eu peço, quando eu peço, quanto eu ressupro, quantos pontos de estoque eu centralizo, descentralizo, né? Como é que eu faço o gerenciamento desse capital de giro aí empatado, que é um saco de dinheiro grande, geralmente, nas empresas. Né? Terceiro, operações. Geralmente, o grosso aqui está em produção, né? Enfim, planejamento de produção, sequenciamento, plano mestre e tal, mas aqui dentro tem compras, tem logística, tem outras áreas de ativos importantes também. Quarto, SNOP em si. E aí, quando eu falo SNOP em si, né, aqui eu já falei várias subdisciplinas do SNOP, né? O planejamento de demanda, o planejamento de operações, o planejamento de estoque. Mas quando eu falo SNOP em si, eu estou falando do processo de tomar decisão conjunto. Então, toda a governança do processo, quem faz o quê, quando, onde é que está a ata da última reunião, o que a gente decidiu 6 meses atrás, cadê meu painel de indicadores, né? Tem uma série de coisas que a tecnologia ajuda aqui também. E, por último, o data science, né? Que a gente chama de inteligência de dados aqui, que vai desde a camada mais de diagnóstico, que é o BI clássico, né, dashboards e análise automatizada, para você olhar para trás, até as camadas de olhar para frente, que são as preditivas, que são, né, tentam prever o futuro, e as prescritivas, que tentam te falar o que fazer no futuro. Né? Elas vão um pouquinho além. Cada uma dessas tem tecnologia. Então, você tem motores matemáticos de previsão de vendas, você tem plataformas web de colaboração para facilitar a colaboração comercial, em demanda, né, para falar só algumas. Você tem em estoques as ferramentas de simulação de política de estoque, de execução da política de estoque, né, as ferramentas de reabastecimento, de projeção de longo prazo de estoque. Em operações, você tem as ferramentas de plano mestre de produção, plano mestre de compras, indo para uma camada um pouco mais operacional, sequenciamento de produção, roteirização logística, né? Em SNOP, você tem as ferramentas de workflow, de processo e governança, né? Registro de atas, quem faz o que, quando, prazos, reuniões e etc., e registro das conversas e da tomada de decisão para melhorar ela no futuro. E em Data Science, você tem as ferramentas de BI clássicas, né? Para olhar para o passado, você tem as ferramentas mais avançadas de modelos ad hoc, preditivos e prescritivos. E aqui, onde entram as ferramentas, é o seguinte: você tem uma equipe genial de data science, mas eles montam um código Python no final. Como é que você dá isso para os GLs mortais, como a gente, né? Para usar isso como ferramenta lá no
no S&OP de fato, né? Como é que você transforma modelos em ferramentas, né? Então, entram as ferramentas que envelopam esse modelo numa coisa mais fácil para o usuário leigo usar, né? Que integram com os dados-fonte, que dão ali as alavancas e botões para ele brincar com o modelo e que dão output fáceis de ler e de inspirar a tomada de decisão. Que fantástico, meu amigo. Me diz uma coisa, aí, quando você fala da Planera, você deve ter uma quantidade de clientes em função da quantidade de implementações que você fez. Eu gostaria de perguntar o seguinte: primeiro, quanto tempo mais ou menos? Eu sei que isso depende do cliente e tal, mas tem uma ordem de grandeza. Quanto tempo demora para fazer uma implementação de Sales Operations Planning? E, na sua experiência, quais são os maiores desafios que você encontra, Diego? Legal. Vamos lá. Depende do que a gente define como implantação, né? Porque para uma empresa chegar num S&OP maduro do zero, né? Não tenho nada hoje, quero ter um S&OP maduro, quero poder bater no peito e falar, putz, aqui funciona, né? A gente tem uma cultura de planejamento integrado, aqui o S&OP é um dos principais processos de gestão e tomada de decisão da empresa. Esse do zero ao 100, né? Ele demora algo como 2 a 4 anos para chegar, tá? Depende muito, mas a média é 3 anos para chegar. Mas, normalmente, quando a gente fala em implantação, a gente não está falando disso, né? A gente está falando do zero ao V1, né? Como é que você bota 1.0 para funcionar? Isso normalmente leva algo como 6 meses para acontecer, tá? E tem todo um projeto de entender a empresa, de montar o processo e depois o tempo da gente acompanhando o período turbulento ali das primeiras rodadas, dos primeiros ciclos. Mas essa versão 1.0, 6 meses. E aí depois você tem a versão 2.0, a versão 3.0, você vai evoluindo o teu S&OP à medida do tempo. Mas para colocar os pilares fundamentais ali para rodar e começar a rodar, né, algo em torno de 6 meses. E sobre os principais desafios, né, a gente já falou um pouco de cultura, a gente falou de gente também, é muito difícil achar gente de S&OP, né? São poucas pessoas no Brasil, a gente estima algo como 10 a 15 mil pessoas direta ou proximamente ligadas ao S&OP, né? Contando a IPCP, galera de planejamento médio de produção e tudo mais, dá umas 10, 15 mil pessoas no Brasil. Então não tem tanta gente assim, né? Se você pensar na força de trabalho inteira. E é uma galera difícil de achar, porque é meio mosca branca, o cara tem que ser macio, mas muito de dados, né? Meio de pessoas e de dados, não é um perfil muito simples. Então, tem esses desafios, né, de pessoas e processos, mas eu vou tentar me ater agora aos desafios mais da implantação em si. Então, o clássico é a resistência das outras áreas, né? Você começa a mexer no queijo de muita gente, então isso, né, acirra os ânimos um pouco e às vezes você tem alguma resistência ali a mudar o jeito de trabalhar. Você tem um desafio de dados que é constante, né? Você começa a usar os dados com muito mais rigor para tomada de decisão, e quando você começa a usar com rigor, você vê que eles não são tão bons assim, e aí você começa a ter problemas, vai cavando, e cada buraco é uma minhoca, né? Você vai achando muito problema de qualidade de dados da empresa, cadastros errados, coisas que podem levar a erros milionários, às vezes, de planejamento, por causa de um ponto que era vírgula, né? Outro desafio é a própria implantação de tecnologia, né? Como eu falei, são vários escopos, então tem muita empresa que cai no erro de tentar dar um passo maior que a perna e achar que comprar o S&OP, botar a ferramenta chamada S&OP e acabou, né? E não é, né? Isso é uma parte importante da solução, mas não é a solução. E eu acho que é isso. Eu falei de time, eu falei de tecnologia, eu falei de resistência à mudança de jeito de trabalhar. Eu diria que esses são os principais. Meu caro Diego, prosa fantástica, um conhecimento, uma experiência muito legal você trouxe aqui para a Prosa Convertalha. Meu amigo, nós estamos finalizando a Prosa Convertalha, Diego. O papo estava bom, Bertagem. Vamos fazer outro. É um papo Parte muito bom, 2, a gente muito vai para parte gostoso. 2. É informal, é fluido, é legal. Diego, meu caro, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa Eu que agradeço. Convertalha. Foi um prazer, eu te agradeço muito o convite. Já acompanhava você, então você era um fã aí, então espero voltar para a parte 2, que tem, esse papo é longo, né? Tem muito pano para manga aí. Com certeza, nós vamos fazer uma live qualquer hora. A live dura um pouquinho Maravilha. mais, né? Vamos em frente. Meu amigo, gratidão enorme ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, Diego, ecoa na eternidade, meu amigo. Abração. Grande abraço, Bertagem. Obrigado.